uma vez um rei, mas era um rei diferente. Ele tinha enormes orelhas de burro e ele não sentia alegria de ter aquelas orelhas. Por isso, ele usava um gorro colocado até o pescoço. A única pessoa que sabia, além dele, da sua condição de orelhas de burro, era o seu barbeiro, que era muito quieto, uma coisa assim muito estranha para barbeiro, mas ele era muito calado. Mas um dia, o barbeiro morreu. Então, o rei teve que chamar outro barbeiro para cortar o seu cabelo. Mas falou com o rapaz da sua condição de orelhas de burro e disse que ele não podia contar para ninguém. Aquele segredo era só do rei e dele como barbeiro. Gente, o barbeiro era uma pessoa falante, alegre, tinha muitos amigos, mas desde aquele dia que o rei falou que ele tinha que manter segredo da condição das suas orelhas, o rapaz começou a mudar o seu jeito de ser. De alegre passou para triste, de falante para calado. Ele passou a dormir sozinho, porque ele ficava com medo de ter um sonho e contar a história. Mas isso foi fazendo mal para ele, ele foi cada dia se sentindo mais triste, até que um dia ele resolveu caminhar para uma floresta, um campo aberto, bem longe. Andou. Quando ele chegou nesse campo aberto, ele cavou um buraco, mas um buraco bem fundo. Depois que aquele buraco estava bem fundo, ele se ajoelhou na beira do buraco e com a cabeça para baixo, ele falou: "O rei tem orelhas de burro! O rei tem orelhas de burro! O rei tem orelhas de burro!" Depois que ele anunciou para aquele buraco que o rei tinha orelhas de burro, ele se sentiu muito mais aliviado. Pegou a terra, cobriu e foi embora. E desde aquele dia, ele não sentiu mais aquele peso no coração e nem vontade de contar. E continuou o seu trabalho cortando o cabelo do rei. Só que naquele lugar que ele se desabafou, teve uma sementinha, aí nasceu um galinho e dali nasceu um bambuzal. E todas as noites, quando o vento era fraquinho, o bambuzal cantava: "O rei tem orelhas de burro, o rei tem orelhas de burro." Quando o vento era mais forte, o bambuzal era as folhinhas para lá e para cá e cantava mais forte: "O rei tem orelhas de burro, o rei tem orelhas de burro, o rei tem orelhas de burro." E quando era aquele vendaval com aquela ventania e as folhas do bambuzal para lá e para cá e falavam bem mais forte: "O rei tem orelhas de burro, o rei tem orelhas de burro, o rei tem orelhas de burro." Uma noite que estava um vendaval muito grande, um caçador se perdeu
na mata e ficou aguardando amanhecer para ir para sua casa. Quando, de repente, ele escutou aquela voz no bambuzal: "O rei tem orelhas de burro! O rei tem orelhas de burro! O rei tem orelhas de burro!" Ele levou um susto, prestou bastante atenção e a noite toda foi aquela cantoria. De manhã, quando ele acordou, ele foi direto para a cidade e contou a notícia que lá longe, onde tinha um bambuzal, eles cantavam que o rei tinha orelhas de burro. E foi falando para uma pessoa, foi falando para outra. Gente, iam procissões lá naquele lugar longínquo para escutar aquele bambuzal cantar que o rei tinha orelhas de burro. E todo mundo falando, fala daqui, fala dali. Sabe aonde que chegou a notícia que o rei tinha orelhas de burro? Justamente lá no castelo. Quando o rei soube da notícia, mandou imediatamente chamar o barbeiro, porque ele e o barbeiro eram os únicos que sabiam daquela sua condição de orelhas grandes. O rapaz veio, mas muito triste, muito nervoso, se ajoelhou e contou toda a verdade para o rei. E o rei logo viu que se tratava de um bambuzal fofoqueiro, mexeriqueiro, e perdoou o barbeiro. No dia seguinte, quando o rei foi se olhar no espelho, ele teve uma surpresa. As suas orelhas voltaram a ficar do tamanho normal. Os deuses piedosos tiveram pena do rei e, pela sua bondade, fizeram que as suas orelhas voltassem ao normal. Essa história é o rei que tinha orelhas de burro. Bom dia, boa tarde, boa noite e boas histórias. E fique em casa.